E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ler em 2 Pedro 2, verso 4 e 5. 2 Pedro 2, versículo 4 e 5. Amém? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-o lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, referenciando a Tua presença, e a Tua presença não é outra coisa a não ser a mensagem que João comeu, o livrinho que João comeu e profetizou outra vez a nós. E isto nos trouxe à tona, isso nos trouxe na Tua presença. É por isso que nós estamos aqui te adorando, te engrandecendo e sempre dependendo do Senhor, tanto para falar quanto para ouvir. Ajude meus irmãos, Senhor, aqui presentes. Cada um tem uma necessidade diferente. Ajude o meu irmão através da internet. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, e que o Senhor possa suprir. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Estamos aqui submissos a esta mensagem. Vamos ficar nela até se difundir neste arrebatamento, que cremos que a qualquer momento vai acontecer. E quem determina é o Senhor, não somos nós. Estamos aqui simplesmente para obedecer a Tua palavra, que já foi entregue, tanto pelo 7º anjo, quanto pelo mensageiro de Apocalipse 10, do 8 a 11. Estamos em Tua presença e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentamos. Anjos caídos. Irmão Brana fala a respeito que teólogos
O pastor Osmar também tem uma mensagem a respeito disso. Ele fala até sobre Néfili, né? Na internet, que eles têm um posicionamento a respeito de anjos caídos. Eles acham que anjos caídos, por aqueles anjos que foram expulsos do céu e coabitaram com mulheres, com as mulheres, né? Que eram formosas. E vem o irmão Brana e quebra essa tese, que conforme a Bíblia, em São Mateus 22, verso 30, São Marcos, capítulo 12, versículo 25, estava uma discussão a respeito da ressurreição, e Jesus chega ao ponto de dizer que no céu eles não vão se dar em casamento, né? Não se casam e não se dão em casamento na ressurreição, mas serão como os anjos. Serão como os anjos. Então, o irmão Brana vem e explica que essas glândulas sexuais, elas vão ser retiradas. Toda a perversão que nós temos no mundo é por causa das glândulas sexuais, que tem tanto no homem quanto na mulher. Por isso que o irmão Brana diz que você beija uma mulher na mão, ela não sente nada. Mas se você der um beijo numa mulher, né, na boca, ela sente. Ela sente tanto o homem quanto a mulher. Porque as glândulas sexuais, elas também estão nos lábios. E ao ponto também que ele chega a dizer na mensagem, perguntas e resposta número 14, que a respeito da saudação, né, não é bom os irmãos estarem abraçando as irmãs. Isso, graças a Deus, a gente não vê no nosso meio, né? Mas a gente vê muitos pastores, nós viemos de primeira e segunda etapa, não falo da terceira, né? Creio que na terceira não tem isso. Acho que os pastores puxavam as irmãs assim, ó, e abraçavam. Minha filha, né, e abraçava e beijava a cabeça. O irmão Brana chega a dizer que não tem um homem de sangue vermelho que não abraça uma mulher que não sinta nada. Quando ele esteve na sexta dimensão, ele fala sobre isso, quando ele esteve na sexta dimensão, e todas aquelas irmãs vinham a ele, e chamando ele de querida irmã, e abraçando, e elas vestidas corretamente, aqueles vestidos longos, cabelos longos, e meu querido irmão, ele diz que elas abraçavam ele e ele não sentia a sensação sexual. Então, mas isso é uma advertência para nós, tratar qualquer irmã com respeito, né? Tratar com respeito. Nós não somos contra a saudação no apertar da mão, né? A saudação, uma saudação pura, uma saudação correta, uma saudação sem malícia, né? Agora, graças a Deus, nós não temos isso de estar abraçando, de estar beijando um ao outro, né? Aquele ósculo, né? Que eles falam que tem que ter o ósculo santo, a igreja cristã, porque eles viam que a igreja primitiva, e o irmão Brana diz que aquele ósculo santo que era dado aqui atrás do pescoço foi trocado pelo aperto de mão, né? O aperto de mão. Então vamos ver aqui o que o irmão Brana fala a respeito disso, que a respeito dos teólogos dizerem que aqueles anjos que caíram e coabitaram com as mulheres, né? A irmã Brana quebra essa tese aqui. A mensagem, o conflito de Deus, o conflito entre Deus e Satanás, né? Esta mensagem é bem apropriada para o momento que nós vivemos, né? Sempre quando Deus vem com uma mensagem, então é um grande conflito entre Deus, entre aquele mensageiro, aquela mensagem que é Deus que está naquele mensageiro, e Satanás. Quando Lutero esteve na Terra, foi um dos grandes conflitos que tivemos entre o justo vive da fé, que era a mensagem, mas a mensagem sempre tem que estar no homem, contra os de Satanás, que creu diferente. Então era um conflito. Então sempre foi um conflito. No dia de John Wesley, nos dias dos pentecostais, sempre foi um conflito. Nos dias de primeira e segunda etapa do irmão Brana,
quando Deus se manifestou na sua terceira puxada, também foi um grande conflito, né? Mas só que Deus disse para Mombrana não contar a ninguém. Então houve grande conflito ali, houve. As pessoas mesmo que chamaram que era Deus manifestado em carne humana, Deus andando em 2 pés na América do Norte, nas praças, nas ruas, nas padarias, depois eles mudaram de ideia. Porque sempre é assim, né? Quando Jesus veio manifestando aqueles sinais, quando Jesus veio multiplicando os pães, quando Jesus veio fazendo aquelas obras poderosas, então todo mundo ovacionava, todo mundo batia nas suas costas, ao ponto de querer proclamar ele rei. Mas ele disse que o reino dele não era daqui. É como o nosso reino também não é daqui. Mombrana, a respeito disso, ele fala das mulheres como elas são inspiradas, né? O que inspira as mulheres, o que inspira os homens, né? E ele fala a respeito, cada pessoa é inspirada numa coisa. Tem pessoas que se inspiram num artista de cinema, numa mulher, né, que é artista, uma estrela de cinema de Hollywood caída. Então elas têm aquela inspiração de se vestir daquela maneira. Mas ele fala também que as filhas de Deus, elas são inspiradas do céu. A inspiração delas vem do céu, porque elas não são daqui da terra. É por isso que elas agem diferente, é por isso que elas andam diferente. Você já pensou num tempo desse, aqui no Pará, que é um tempo sempre quente, as irmãs andar com este vestidão e este cabelo desse tamanho? Isso tem que ser uma inspiração divina, isso não é uma inspiração natural. Agora a gente pode ter até muitas igrejas que usam essas vestimentas assim e andam desta maneira, mas que não crê também na mensagem. Mas existe uma inspiração correta para os filhos e para as filhas de Deus se inspirarem e andarem corretamente aqui nesta terra, né? Nestes momentinhos finais que nós estamos vivendo. Então sempre é um conflito entre Deus e Satanás. Dentro de nós mesmo, o apóstolo São Paulo chega a dizer que é um grande conflito, uma grande guerra, uma grande luta. O apóstolo São Paulo, ele tinha dentro dele. E quando ele queria fazer o bem, ele não conseguia, mas o mal prevalecia que estava dentro dele. Então há sempre uma guerra. Aquele índio, quando ele se batizou, e havia um grande conflito dentro dele. Mombrana batizou ele. E logo após, Mombrana perguntou como era que o índio estava. Ele disse: olha, uma grande guerra dentro de mim. Tem um cão branco e tem o cão preto. Ele disse: qual vai vencer, irmão Brano? Ele disse: aquele que você alimentar mais. Então, se você alimentar a sua carne vai vencer. Se você alimentar os desejos do mundo, o desejo do mundo vai vencer. Mas se você também alimentar, você ouvir a palavra, o que nós não podemos deixar é de ouvir a palavra. Hoje nós temos uma rádio 24 horas no ar, que dá para você colocar aí no seu telefone, dá para você colocar aí um tempo, tirar um tempo para você ouvir, para você alimentar a sua alma. Nós não estamos aqui só para alimentar o nosso corpo, nós não estamos aqui só para granjear, nós não estamos aqui somente para trabalhar, nós estamos aqui para viver para Deus, para andar com Deus. A Bíblia chega a dizer que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E nós estamos vivendo neste momento. Brana andou com Deus também. Osmar Brana também, ele andou com Deus todo esse tempo, desde o ano 2000, ele andando com Deus. Se a gente for prestar atenção, é desde o nascimento de Brana, ele andava com Deus. Você sabe, você que já leu a história de minha vida, da vida dele, ele conta isso, que desde o nascimento dele, aquela luz acompanhava ele, tinha uma árvore que ele pensava que aquela árvore falava com ele, estava falando com ele, e ele corria com medo daquela árvore, mas aquilo era Deus já andando com ele, era Deus andando todo o tempo. E você sabia que não foi diferente com Osmar Brana? Desde 1950, Deus já estava trabalhando na vida daquele homem. É por isso que desde quando Jesus Cristo nasceu, já era Deus. Antes de colocar o nome dele de Jesus,
O anjo disse: eis que na cidade de Davi vos nasceu Cristo, o Senhor. Ele já era Cristo, o Senhor. Então você sabia que a coisa se repete na sua vida. Quando você nasceu, já era Deus trilhando o teu caminho. Sempre Deus cruzando, Deus te livrando da morte, Deus te dando um escape, que era para você chegar até aqui para ouvir esta mensagem. Então nós temos que ser agradecidos a quem? Só a Ele. Nós temos que agradecer a Ele, porque há um grande conflito agora dentro de nós. Então quem é que vai? É um conflito entre Deus e Satanás. Deus é esta mensagem. Deus é estes 7 trovões. Deus é este livrinho que João comeu. Então Deus é o novo nome de Deus. Então Ele está dentro de você. Então há o conflito, porque Satanás ele trabalha na mente. A nossa luta é na mente. E quem vence? É Deus, é aquele que você alimenta. Então há este conflito. Aí vamos ver aqui, senão já toma outro rumo. 122. O conflito entre Deus e Satanás. Outra coisa, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Você sabe que a Bíblia nunca denotou sexo nos anjos. Viu? Ombrana falando aqui, chamando a atenção, dizer que a Bíblia nunca denotou sexo nos anjos. O que é um homem teólogo? O que é um homem pensador? O que é o perigo do homem sem um Espírito Santo? Ser uma escolha de Deus para querer dirigir, para querer tomar uma plataforma, para querer ser um ensinador, e acaba ele mesmo sendo um anjo caído, para ensinar contrária à palavra de Deus. Então veja só, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E você sabe que a Bíblia nunca denotou sexo nos anjos? Vem? Não existe nenhuma indicação de sexo nos anjos. E não há nenhum lugar na Bíblia que mostra mulheres anjos, porque a mulher é um subproduto do homem. E eles todos são o mesmo, como Adão era ambos, Adão e Eva. Para começar, ela foi tirada do seu lado. É como a igreja, foi tirada do lado de Cristo. Esta igreja, a igreja alfa, a igreja ômega, foi tirada do lado de Brana. João foi tirado do lado do Brana. Este ministério foi tirado do lado de Brana. É por isso que nós estamos aqui. Aí continuando, porque a mulher é um subproduto do homem, e eles todos são o mesmo. Como Adão era ambos, Adão era e Eva. Para começar, ela foi tirada do seu lado. Então isto desqualifica o argumento deles, que este era o anjos caídos. Mas se você me desculpar e não pensar que estou tentando ser um sabe-tudo aqui, mas apenas estou expondo meu pensamento sobre isto. Eu não penso estes filhos de Deus eram os filhos de Sete. Viram as filhas de Cainitas, de Caim, que eram formosas. Então aquilo ali, os filhos de Deus eram os filhos de Noé. Os filhos de Deus eram os filhos de Noé, que viram as filhas de Caim e tomaram para si como mulheres, porque elas eram formosas. E esse mesmo tipo de formosura, e vamos dizer que é até muito uma formosura artificial, porque as pessoas perderam o sentido real, elas não sabem viver no natural, elas têm que acrescentar uns lábios, elas têm que mudar os seios, elas têm que mudar os bumbum, tudo é artificial. Não é uma coisa natural, dada por Deus. Dada por Deus, não é. Elas não querem aquela beleza do Espírito Santo, elas não querem, elas são formosas. É como diz o pastor Osmar, até as feias hoje ficam bonitas. Mulheres feias, por quê? É porque elas se vestem sexualmente, elas mostram as partes que não é para mostrar dos seus corpos.
Então elas ficam sensual e muda tudo ela muda. Então é o tipo da igreja. A igreja hoje, ela tem a beleza natural, homens intelectuais, mas que Deus não está nisto. Vamos continuar mais um pouquinho. 123, o conflito entre Deus e Satanás. Mas se você me desculpar e não pensar que estou tentando ser um sabe-tudo aqui, mas apenas estou expondo o meu pensamento sobre isto. Eu penso, estes filhos de Deus eram os filhos de Sete. Viram as filhas dos caimitas de Caim, que eram formosas, porque os filhos de Sete eram filhos de Adão, o qual era filho de Deus, mas o filho e a filha de Caim eram filhas de Satanás. Agora observe, eles observavam bem no final, antes da destruição antediluviana, que os filhos de caimitas era formosa, bonita, atraente. Você captou isto? A congregação responde amém. Então veja que não se denota sexo nos anjos. Não foi aqueles anjos que caíram e coabitaram com as mulheres, mas aqueles eram as filhas de Sete. Aquilo eram os filhos de Noé, que viram as filhas de Caim e tomaram como? A Bíblia diz que não tomaram como esposa, tomaram por mulheres. Eles foram tomados por mulheres, e por isso que Deus destruiu aquele mundo antediluviano, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, e a coisa se repetiria novamente aqui no Ocidente, no mundo gentil, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Assim será. Será se as pessoas não captam? Isso está já no passado. Isso já cumpriu. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló. Mulheres bonitas, mulheres formosas, igrejas bonitas, homens intelectuais. Quando eu preguei uma mensagem que um homem ter prazer com outro homem, a igreja ter prazer com a mensagem de homem. Você sabe o que é isso? É homossexualismo espiritual, porque não é Deus. O correto é Deus, o profeta está no pastor, é o profeta, é aquela mensagem profética de Brana, que Brana não pôde explicar, que estava em João, e de João está no quíntuplo. É aquela mensagem, é o Deus que nos pastoreia, é esses trovões que nos pastoreia. Então estes 7 trovões tem que estar no pastor, tem que estar no evangelista para pastorear. Não tem que ter nada do nosso intelecto, nada de nossa mente, porque senão é mensagem de homem, mensagem intelectual. Mesmo que pregue que o Cordeiro saiu do trono, mesmo que pregue que a intercessão acabou, mesmo que pregue que a era se foi, já não é mais, e que ele não é mais mediador, mesmo que pregue tudo isso, mesmo que pregue o novo nome, porque Satanás aprendeu. Satanás de tanto ouvir, ele aprende, meu irmão. Ele aprende. Ele não sabia o que era a terceira etapa até antes do ano 2000. Me mostre antes do ano 2000 esses homens fazendo o que eles estão fazendo agora. Eles não fazem porque não tinha como eles imitarem, mas depois que eles ouviram durante 24 anos aquilo sendo pregado, ele agora sabe falar. Ele não crê no novo nome, mas ele sabe que o novo nome é verdade, é o novo nome de Deus. Ele conhece que quando Jesus foi assunto ao céu, ele já subiu com um novo nome, diz o irmão Brana, no primeiro selo 282, seu nome na terra era Redentor. Mas quando ele subiu com um novo nome. Então Satanás sabe. Já no Pai Nosso, Jesus já estava falando disso. Ele estava falando lá no capítulo 5 de Mateus, verso 49 e 48, seja perfeito
Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Seja Brana como Brana é perfeito que está no céu. Não é que vamos orar em nome de Brana. Nós repudiamos isso, nós não oramos em nome de Brana, nós não expulsamos demônio em nome de Brana, nós não batizamos no novo nome de Deus. O novo nome de Deus é para revelação, para rapto. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizer, por obra ou por palavra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graça ao Deus Pai. Amém? Então, vamos continuar aqui. Note nesses últimos: Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 58, a diferença desses anjos, de Lucifer, que queria ser acima de Miguel, acima de Deus, que ele foi expulso do céu. E o que é que esses anjos caídos fazem? O que foi que eles fizeram na mensagem de Lutero? Foi por esta razão que o apóstolo São Paulo disse: ainda que um anjo vindo do céu pregue o evangelho que vá além deste. Qual era o evangelho que Paulo tinha pregado? Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com pão asmo, vinho puro e acompanhado de lava-pés. O que foi que o apóstolo Paulo aplicou na igreja? A vestimenta das irmãs, o comportamento dos irmãos. Ele pregando até para os ministros, que o ministro prega para não roubar e rouba. O ministro prega para não adulterar e adultera. Ele pregou tudo isso. Então, se um anjo viesse do céu e pregasse o evangelho além deste, Brana veio, ele restaurou. Ele não pregou o evangelho além do que Paulo pregou. Agora só que ele trouxe a revelação dos selos, e quem trouxe não foi simplesmente um anjo, foi o próprio Deus. Este anjo forte, em Apocalipse 10 primeiro, e vi outro anjo forte que descia do céu. Este, diz o irmão Brana, este anjo forte era Cristo. Era Cristo, era o próprio Deus trazendo as revelações que estavam contidas dentro destes 7 selos. E que ele mesmo disse, quando essas vozes dos 7 trovões emitiram, soaram, Deus disse para João: não escreva, não escreve, João, sela, porque nos dias da voz do 7º anjo, aquilo que Paulo não tem, aquilo que Lutero não teve, aquilo que John Wesley não teve, aquilo que os pentecostais não tiveram, eu revelarei, eu vou manifestar. Mas mesmo que eu manifeste, ainda vai precisar de um homem para comer este livrinho que eu vou autorizar e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis. Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse em Hebreus capítulo 11, versículo 40, ele sem nós, 39 e 40, ele sem nós não somos aperfeiçoados. Então, o que era que o apóstolo Paulo estava dependendo deste ministério de pescoço, deste ministério não somente de pescoço, mas de pedra de coroa. Precisava chegar este corpo completo do Senhor Jesus Cristo, o corpo completo, porque um corpo sem pescoço é incompleto, um corpo sem cabeça é incompleto. Precisava desta cabeça assentar neste corpo, para formar este corpo. Vamos aqui, 558, mas eu vou começar aqui no 545, para a gente ver essa estratégia aqui de Satanás. Lucifer, no princípio, seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. Isto é correto. Então você pode ver que Lucifer sempre quer brilhar mais. E isso aqui não ficou só lá no céu, esse Satanás desceu para a terra.
É por isso que o próprio apóstolo São Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, em ministro de luz. Você já pensou uma coisa dessa? Você está pensando que é um ministro que está pregando, mas é Satanás que está. Como é que você conhece quando é Satanás? É quando ele está fora da palavra, é quando ele está fora da terceira etapa, é quando ele não admite a mensagem que já foi pregada através de João, é quando ele não admite e se atrapalha na mensagem de uma só pessoa, dizendo que não é uma só pessoa agora, irmão. Foi uma só pessoa com Brana, foi uma só pessoa com Osmar Brana, e é uma só pessoa. Essa uma só pessoa vai até o arrebatamento. A mensagem desta uma só pessoa. Tu diz, mas este representante desta uma só pessoa partiu. E o que você é? Você é um representante da mensagem desta uma só pessoa. Eu sou representante da mensagem desta uma só pessoa. Não é duas pessoas, não. A mensagem é só uma. Deus é só um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Uma só mensagem, não tem duas, é só uma. Aí você já sabe que é Satanás que está se transfigurando em anjo de luz. Ele quer ser uma mensagem mais excelente. Mas Satanás, ele trabalha no intelecto. Satanás desceu do céu, ele foi expulso do céu. Cristo desceu também do céu e se materializou numa carne humana chamada Brana. Satanás também, ele veio junto quando Jesus estava em carne humana. Judas estava em carne humana. Quando o irmão Brana estava em carne humana, ele citou o Elvis Presley, é o Judas, verso 1963. Ele falou até o nome, ele não tinha medo, ele era um profeta de Deus. E hoje, o Judas, não vamos dizer nem o Judas, os espíritos de Judas que desceram, deixaram ser influenciado por este anjo, querendo trazer uma mensagem mais excelente do que esta, mas era uma mensagem intelectual, que sempre Lucifer quer poder, sempre Lucifer quer cargo, sempre Lucifer quer aparecer, sempre Lucifer quer se fazer maior do que Deus. Sempre é isso. Olhe só, Lucifer, no princípio seu propósito no coração era executar uma coisa maior e mais brilhante no céu do que Cristo tinha. É correto. A terceira etapa, né? Ele queria fazer mais brilhante. Você sabe onde nós estamos? O céu desceu na terra. O céu está aqui. Essa terceira etapa, você está no céu. Mas Satanás, saiba que Satanás também, ele está aqui também. Olha, aparentemente por mais cultura, mais beleza, mais esplendor do reino de Cristo. Você pensa que nós teremos automóveis no milênio? Aviões? Está vendo o que Lucifer está fazendo? Agora a grande, fantástica denominação intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa. O problema, irmão, é que a mensagem, ela não pode estar no intelecto. A mensagem, ela tem que estar no coração. Enquanto a mensagem estiver no intelecto, eu tive por essa mensagem por muito tempo no meu intelecto. Talvez você possa dizer a mesma coisa, essa mensagem esteve por muito tempo no seu intelecto. Mas agora nós agradecemos a Deus que ela entronizou, ela desceu no lugar certo, ela desceu a 30 centímetros da nossa cabeça, ela está dentro do nosso coração. Enquanto meu amado ministro, enquanto meu amado colega tiver essa mensagem no intelecto, ainda não é onde Deus quer que esteja. Olha só, agora a grande denominações intelectuais estão fazendo a mesmíssima coisa, reunindo-se para fazer a mesma coisa. Sempre Satanás é um copiador de Deus. Escuta só. Eles sempre estão copiando.
Eles sempre estão querendo imitar o que Deus faz. Olha, a mesmíssima coisa, reunindo para fazer a mesma coisa. Está vendo? Eles estão se ajuntando e se denominando, cada um tentando vencer a outra, e agora eles têm tentado esplendor, que não sabe o que fazer, e não unir isto com a Igreja Católica. Está vendo? Lucifer novamente edificando o reino maior para expulsar as pessoas que não creem em denominação. Denominação é anjo caído. Nós vamos ver aqui, hein? E até mesmo tomar os edifícios das igrejas deles e faz o propósito. Sempre é assim, irmão. Quem foi que ficou com patrimônio depois que os apóstolos partiram? Quem foi que ficou com os patrimônios da igreja? Quem é sempre que é expulso? É o pequeno rebanho. O pequeno rebanho, ele sempre sai. Paulo saiu da onde? Da grande igreja de Caifás. Sempre assim, de onde Deus um dia tratou naquela igreja. Um dia Deus tratou com aquele movimento sacerdotal. Da onde essa mensagem? Quando eu falo que Paulo saiu, porque é a mensagem que nos tira, não é o homem. O que foi que aconteceu na América do Norte? Essa mensagem foi expulsa da América do Norte. Essa mensagem, ela saiu da América do Norte, o povo não viu o que aconteceu durante aqueles 3 anos de ministério do irmão Brana, de 1963 a 1950, de 53 anos a 56 anos. Eles não viram o que aconteceu ali. Então essa mensagem vem de lá e cai aqui na mão do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, que fez explodir essa mensagem, não somente no Brasil, mas 7 nações vizinhas. Então com o Brasil é 8 nações. Quantas almas salvaram lá? Foi 8 com Noé. Com Noé e mais 7 pessoas. E aqui é uma nação do Brasil e 7 nações vizinhas que falam idioma português. Mas essa mensagem, ela foi avançando, mas não era para parar só nisso. No ano 2000 era para eles dar atenção àquele pequeno homem de Franca que Deus já tinha mudado. Deus já tinha mudado de homem. A coluna de fogo, as pessoas pensam que a coluna de fogo é aquela coluna, não. O pastor Osmar chega a dizer que a coluna de fogo é esta mensagem. Esta mensagem moveu e entrou dentro dele. Irmão, não era natural aquele homem pregar do jeito que ele pregou e deixou aqui para nós, isso tudo gravadinho para nós. Tudo gravadinho nesse CD para a gente ouvir. Hoje a gente só se perde se a gente quiser. Porque ele deixou o caminho para nós. Então essa mensagem veio de lá e no ano 2000 era para o povo. Olha só como é. Era para o povo de primeira e segunda etapa aceitar aquela mensagem de terceira etapa. Assim como o povo de João Batista aceitou a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando, mas eles só aceitaram depois que tinha passado. O apóstolo São Paulo perguntou: recebeste vós o Espírito Santo desde que creste? E se nem ouvimos que haja o Espírito Santo, nunca ouvimos de 7 trovões, nunca ouvimos de novo nome, nunca ouvimos da visão da tenda. Ele disse: que vocês são batizados? E se no batismo de João? Aí ele foi explicar que João era o precursor da sua primeira vinda, e que ele introduziu o Messias, e que era para eles ter crido no Messias, mas eles passaram por alto. Então que era para o povo pentecostal ter feito a casca, era para eles ter aceitado a primeira e segunda etapa daquele homem que estava ali pregando incansavelmente. Aquele homem baixinho, era aquele homem com o nariz de quilo. Aquele homem era para eles aceitar em 1950. O que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram. Então Deus levantou, tirou de vários lugares e levantou a igreja americana. A igreja americana, quando abriu os 7 trovões,
Aí Deus proibiu o irmão Brana de explicar, mas o eleito nem precisa de explicação. O eleito, ele entende, o eleito capta. Os eleitos, aquelas meia dúzia, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu creio que foi 8 mais 8 almas ali, umas 7 almas que viram a manifestação, Deus manifestado na carne humana. Era Cristo branco, era o ômega. Agora aqui para os gentios. E o que aconteceu com o povo americano passou por alto. E depois que o irmão Brana partiu, o que foi que eles fizeram? Anjos caídos. Eles queriam levar, começaram a levar a obra daquele homem, não viram, ficaram tão cegos que não viram. O 7º selo estava em carne humana, o 7º selo estava aberto, o 7º selo estava de pé, pregando. Ali em Jeffersonville, ali no Tabernáculo Brana, na rua Penco, a 8, e eles não viram. Eles não viram ao ponto de passar com o corpo do irmão Brana mais de 3 meses sem enterrar, esperando que ele iria ressuscitar. E eles não deduziram, eles não captaram que quem já estava usando eles era esses anjos caídos. Era essa teofania caída. Inventando uma ressurreição isolada. Trazendo uma dualidade. Aquilo era teofania caído, anjos caídos. Dá uma dó de falar isso, né, irmão? Mas isso é a verdade. Isso é a verdade. Vamos ver aqui, eu vou pular aqui para não me estender muito. Senão, se eu começar a ler, eu não paro. Olha só aqui, ó. 58, eu vou pular aqui, ó. 548 da mensagem Cristo Mistério de Revelado. Note. Nestes últimos dias, dias de Brana, Lucifer está fazendo a mesma coisa. Vocês podem ver isto? A congregação diz amém. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida, uma igreja de membros híbridos pelo conhecimento em vez da palavra. Irmão, você pode não ter conhecimento, mas se você tivesse conhecimento de revelação, só na sua mente você é um híbrido. Ela tem que estar no teu coração. E quando está no teu coração, tu não é apegado ao pastor, tu não é apegado à igreja. Tu respeita, claro, mas tu é apegado a esta mensagem. Se o teu pastor não crê, mas você crê, você diz, então Deus te abençoe, pastor. Vai em paz, eu vou ficar com esta mensagem. Porque quem vai nos levar é esta mensagem. Não é pastor que vai nos levar. É mais fácil os pastores nos tirar deste caminho. É mais fácil os pastores nos tirar desse caminho. Olha, vocês podem ver isso, a congregação diz amém. O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida. Uma híbrida por membros híbridos, híbrido pelo conhecimento. Olha, conhecimento em vez da palavra. A palavra mas é híbrida. Por que é híbrida? Porque está no intelecto, que não desceu no coração. Porque descrê do que já foi feito e agora sustenta um sistema falido onde Deus não está mais. Pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Opa, vamos ver aqui de novo. Homem intelectual, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo. Será se tem algum pastor que nasceu de novo desta mensagem de João? Será se tem algum pastor que nasceu dessa terceira etapa? Será se tem? Ou será se são homens intelectuais para ludibriar o povo? Será se tem algum nascido de novo? Edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? O que é que fez isso? Anjos caídos. Anjos caídos. A Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvido a Lucifer em vez de Cristo.
Eles deram ouvido a Lucifer, eles deram ouvido à ressurreição isolada, eles deram ouvido à dualidade. Agora, irmão, eu não queria estar neste lugar agora. Eu não queria ser um pastor para ter uma responsabilidade de falar uma coisa dessa, mas tem que ser falado. Eu não estou contra ninguém. Eu creio nesta mensagem e creio nessa mensagem. Eu não estou aqui pelo dízimo de vocês, nunca pensei isso, nem pela oferta que vocês me dão, apesar de eu ser um pastor e receber dízimo, mas eu não estou por isso, nunca tive. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, a mesma coisa se repete: anjos caídos na América do Norte, ressurreição isolada; na América do Norte, dualidade; na América do Norte, um sistema intelectual de aperto play que não sou contra. João não foi contra, eu não fui contra. Eu não sou contra, o quíntuplo não é contra. Mas agora, um sistema falido, caído, de Franca, de dizer que tem que apoiar, de dizer que Deus está lá porque Ele começou. Irmão, se Deus está lá e Deus começou lá, então Ele errou com o luterano, Ele errou com o erleiano, Ele errou com os pentecostais. Se Deus estiver na América, se Deus estiver em Franca, Ele tem que estar na América do Norte. Se Deus está na América do Norte, Ele tem que estar aqui na rua 14 de março, na Assembleia de Deus. Mas Deus saiu desse sistema. Tu sabe onde Deus está? Em sua palavra. Você sabe onde Deus está? No seu pequenino rebanho. Você sabe onde Deus está? Naquele lavrador. Você sabe onde Deus está? Naquele trabalhador, naquela mulher doméstica que fica na sua casa preparando comida, esperando seu esposo que está trabalhando. É onde Deus está hoje. Ele está escondido de sistema humanizado, caído, anjos caídos. Olha só, a Bíblia disse que foram anjos caídos que deram ouvido a Lucifer em vez de Cristo. Eles deram ouvido a Lucifer em vez de dar ouvido à mensagem. Não. É fácil de enganar, né, irmão? É tão fácil. Não. Eu não gosto, não. Eu não gosto de ouvir CD. Eu gosto de ouvir um pastor em pé. Eu não sou contra, mas sem a mensagem? Hein? Mas sem Deus? Então vai lá para quadrangular, meu irmão. Vai lá para quadrangular, vai lá para Assembleia, vai lá para a primeira e segunda etapa, que eles já estão mesmo sem Deus. De que adianta ouvir um homem sem Deus? Não é melhor você não arriscar e ouvir um homem, uma mensagem que tem Deus, uma mensagem que te sacode, uma mensagem que mexe contigo, uma mensagem que fala contigo? Vocês se arrependeram de me evangelizar, né? Era para vocês terem me evangelizado. Não era para vocês terem me feito trazer essa mensagem para me mostrar. Porque agora eu não estaria aqui. Mas agora eu criei. E vou ficar com ela até o final, até este arrebatamento. Você vai ficar com ela até o final, eleito, porque você é ordenado a não se dobrar sistema de homem, a não se dobrar sistema sacerdotal, a não se dobrar sistema de igreja. Você dobra ao sistema de Cristo, ao sistema do anjo forte, ao sistema do sétimo anjo, ao sistema de Apocalipse 10, do 8 a 11, que é profeta. É esse sistema que nós nos dobramos, não é outro sistema humanizado, corrupto. Eles querem sustentar, eles degridem a mensagem, eles rebaixam a mensagem que foi pregada pelo nosso mensageiro, pelo nosso profeta. Agora vocês vão ser julgados por isso. Vocês querem rebaixar e querem colocar um sistema de homem, um sistema humanizado, um bezerro de ouro que vocês fizeram. É sacerdote que faz bezerro de ouro, sabe para quê? Vem cá, irmão Diego. Sabe para quê? Vou mostrar aqui para vocês para quê. Agora vem o pastor fulano de tal. Ô pastor, olha só. Pastorzão, hein? Aí ele gosta.
Sabe por que eles não iam? Sabe por que eles não iam? Esses aqui que lutavam contra, nós sempre fizemos caravana. Sabe por que eles nunca incentivaram as igrejas dele para ir? Isso não é grandeza para mim, isso não me faz melhor do que ninguém, isso não me faz. Mas tem coisa que a gente tem que jogar no rosto, porque Deus às vezes joga no rosto. Eu sempre lutei para toda a minha congregação do meu ministério aí à Franca. Eu fazia de tudo, alugava ônibus, só não foi quem não quis. E os pastores nunca, esses pastores do Pará, eles nunca deram a mão para esta mensagem. Eu não estava dando mão para pastor, eu sempre dei a mão para esta mensagem. Se vocês tivessem dado, agora que não tem nada em Franca, agora eles querem fazer caravana. Agora é tarde demais. Pode fazer a caravana de vocês. Quem estava ali já saiu. O que estava na América do Norte já saiu. E um dia desses tu vai procurar ele aqui. Ele não vai estar mais. Ele vai sair daqui com a sua esposa. Essa mensagem vai sair daqui a qualquer momento. Olha só. Não estou, como diz o pastor, não estou bravo. Não estou bravo. Olhe, anjos caídos, a Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvido a Lucifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está certo? A congregação diz amém. Eles pertenceram. Eles pertenceram a quem? Eles pertenceram a esta mensagem. Eles pertenceram a Cristo. Nós não pertencíamos a Osmar Brana. Osmar Brana era o homem, era o vólatro. A gente pertencia à mensagem. Nós pertencemos à mensagem que Osmar Brana pregou. É por isso que nós não caímos. Tem pessoas que quando o corpo do pastor foi para o pó, todos pararam. Não, a mensagem continua. O 7º selo vai até o rapto. Ela não parou. Ela vai até o rapto. As pessoas não... Olha só, a Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvido a Lucifer em vez de Cristo, a quem ele uma vez pertenceram. Está vendo? Agora ouça com atenção, anjos caídos. Que tipo de anjos, irmão Branda? Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, primeira e segunda etapa, e agora terceira etapa, pirata. Anjos caídos. Anjos caídos, eles defendem o sistema em vez de defender a palavra. Eles defendem um homem em vez de defender a palavra. Pastor, mas espera um momento. Ele morreu. Quem morreu foi tu. Tu está morto. Tu és um morto. Porque Paulo passou para o Senhor, mas falamos de Paulo até hoje. Pedro passou para o Senhor, mas falamos de Pedro até hoje. Moisés, ninguém sabe o paradeiro de Moisés. Ele parou numa rocha e sumiu. Ninguém encontrou o corpo dele, mas nós falamos dele até hoje. Hein? Brana sofreu um acidente automobilístico, passou para o Senhor. Mas sem nós a mensagem de Brana. Osmar Brana que destrinchou a terceira etapa. Seus fariseus. Eles ouvem escondido, meu irmão. Conheça esse espírito deles. Eles ouvem escondido para pregar, porque eles não têm mensagem. Vocês têm que admitir que vocês aprenderam. Com quem vocês aprenderam? Hoje vocês não admitem, porque vocês estão cuspindo no prato que comeram. Vocês aí, graças a Deus que o eleito ele fica com a palavra. O eleito fica com a voz é a voz de Deus, é a terceira puxada, é o novo nome que tu ignoras. Olha só, já vou terminar. E que não mantiveram o seu principado, estado como os anjos fizeram. Eles não conservaram o seu principado. Esses ministros era para conservar o seu principado. Você sabe que esses meninos são, esses que se chamam hoje evangelista, eles são Isaú. Eles trocaram a primogenitura por um prato de lentilha. Sabe o que é o prato de lentilha?
o pastor chamar: vem cá, meu filho, dá uma palavra aqui, prega para nós. Eles se venderam, sem ofício, sem ministério, vão se encontrar. Irmãos, já é difícil para quem é chamado, imagine para quem não é chamado. Aí eles põem: quem nunca o pastor viu como ministro? Não, vem aqui agora, eu vou te fazer evangelista. Uma coisa é o homem chamar outro homem de evangelista. Outra coisa é o Espírito Santo ter dado a ele como evangelista. Uma coisa é um homem chamar um homem de mestre. Outra coisa é o Espírito do mestre estar naquele homem para destrinchar a palavra. Uma coisa é eu querer dizer que o homem é mensageiro. Outra coisa é Deus fazer-lhe mensageiro, como fez com o nosso mensageiro profeta Osmar Brana. Anjos caídos que começaram um trabalho depois que Lutero morreu. Eles quiseram continuar com a obra de Lutero. Depois que John Wesley morreu, eles quiseram continuar com a mensagem de John Wesley. Depois que o irmão Branham morreu, eles quiseram continuar com a mensagem do irmão Branham, mas de uma maneira errada, porque Deus cega eles. Eles ficaram cegos. Anjos caídos, ficaram cegos, vieram com a dualidade já. Quando o irmão Branham estava vivo, eles viam Deus um. Mas depois que o irmão Branham morreu, eles começaram a ver dois. Quando o irmão Branham estava vivo, ele dizia: é o homem de Deus, mas não conseguiram ver que ele era o sétimo selo, Cristo materializado nele. Eles não viram e começaram a dizer que o irmão Branham vai ressuscitar, e até hoje eles esperam. Quando o pastor Osmar estava vivo: esse é João. Irmão, até o diabo, e crê em Deus, estremece, hein? Na frente fala que é João. Agora eu quero ver tu firmar agora. Depois que ele passou a sustentar a mesma mensagem, agora já não é mais a mensagem, agora é o sistema sacerdotal, é o sistema de pastor, é o sistema de homem. E se tivesse pelo menos uma mensagem, a gente ainda, né? Mas não tem, eles não têm mensagem. Se eles falam alguma coisa, eles aprenderam com este homem aqui, ó, este pequenino homem, que era um pequenino homem, mas que tinha uma poderosa mensagem. Deus não precisa do grande homem, ele precisa do pequenino homem. Até o livro não era um grande livro, era um pequeno livro. Nós não temos uma grande mensagem intelectual, mas nós temos uma poderosa mensagem que é de Deus, que vai nos transformar num abrir e fechar de olhos. Já está acontecendo isso, você crê nisso? Olha só, para encerrar aqui, meus irmãos, meus amados, olha só para ficar aqui, eu quero ler esses dois aqui. Primeiro selo 63. Então depois daquilo termina, ele segue em frente. 55. Então Deus toma seu mensageiro com os eleitos daquela era e o faz dormir. Só que agora Deus não pode levar nós e fazer todos nós dormir, porque tem uma promessa de arrebatamento. E não pense que esses anjos caídos vão ficar aqui na terceira etapa confundindo o povo, que não vão. Eles não conseguem. Eles vão ficar igual os soldados de Faraó ficaram. Eles pensam que eles têm a coluna de fogo a favor dele. Eles pensam que eles têm esta mensagem a favor deles, mas eles não têm esta mensagem a favor deles. Eles têm contra eles. A pior coisa é tu estar numa luz que está contra você. Você sabia? Você está dentro do seu carro, você está com seu farol a favor de você, que bênção. Mas quando vem outro carro lá do outro lado, aquela luz te ofusca. E a mesma coisa que está acontecendo, a mesma coluna de fogo que abençoava e amparava Israel, cegava o povo egito. Essa mesma coluna de fogo, que é essa mesma mensagem que eles falam que tem, está cegando eles. Eles não estão vindo, eles estão mais cegos. Eles não respeitam o pastor, não respeitam a sua viúva, não respeitam. Deveria ter um respeito. Você pode não ter respeito, meu irmão, pela esposa do nosso mensageiro, mas a esposa do Senhor Jesus Cristo tem. Pelo menos tu deveria chamar de irmã Ruth, mas é a Ruth.
sem respeito. E pastor que viveu, comeu ao lado do pastor para agora meter a faca. Não vamos entrar em detalhes, senão a gente entra em detalhes, não pode. Vamos aqui. Então, depois que aquilo termina, então ele segue em frente, e ele se denomina e faz denominação e começa com a obra daquele homem. Eles querem continuar uma coisa que Deus terminou. E como John Wesley e todos os restantes dele, está tudo isto se torna uma querela novamente. Então outro mistério vem. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja, vem. Então quando ele chega, a trombeta soa, ela declara uma guerra, vem. Então o que acontece? Finalmente ele é tomado então. Então quando ele é colocado de lado, então a praga cai e os destrói. A morte espiritual atinge a igreja. Aí não começa mais a ver a mensagem, começa a ver a igreja. Que igreja você pertence? Foi a igreja de Goiânia, é de lá. Quem foi que te curou? Foi a igreja fulana de tal. Eu nasci nela e vou morrer nela. Que igreja você pertence? Eu pertenço à igreja da América do Norte, do filho do profeta. Tá. Que igreja você? Eu sou da igreja, eu nasci lá em Franca e vou morrer. Não, você tem que ser da mensagem e vai morrer por esta mensagem. Nós não estamos para defender templo. Nós não somos daqui de Benevide. Isso daqui só é um tempo transitório que nós nos reunimos. Porque essa palavra é você que traz Deus aqui. Não há um templo santo, não há um homem santo, não há um pastor santo, não há uma igreja santa. Há um Deus santo em você, há um Deus santo no profeta, há um Deus santo no pastor. E quando você vem aqui, tudo se torna santo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.